Eu lembro de uma mensagem que alguém muito especial para mim, o Henrique, me mandou logo após eu conquistar a vaga olímpica. Ele escreveu que eu cheguei aqui um menino sonhador e que eu me transformei em um homem conquistador. E isso faz muito sentido. Na verdade, entrar na equipe já foi uma grande conquista para mim. Mas dá medo também andar pelo time, dá medo. É um sentimento misto, assim, é engraçado que você fica muito empolgado, ao mesmo tempo você fala, caraca, tô indo representar a maior equipe do Brasil, eu vou carregar o nome do maior ciclista do Brasil, é um pouco assustador, mas eu acho interessante porque eu não tive medo de assumir a responsabilidade disso. Eu sempre me considerei um menino muito ambicioso e eu sempre falei de forma muito convicta sobre os meus sonhos, e isso antes de eu ser o melhor atleta do meu estado, né? Eu já falava que um dia seria campeão brasileiro e tudo mais. Então, quando eu entrei no time, eu lembro assim da minha primeira viagem para Petrópolis e tive a oportunidade de conhecer todo mundo, conhecer a estrutura e entender o quão gigantesco era o projeto, as pessoas que faziam parte. Eu não tive medo de assumir a responsabilidade de representar essa equipe. E assim, foi uma coisa muito interessante porque o empenho, né, que ele tinha em querer melhorar sempre, não é nem às vezes a gente pensa, fala assim, um atleta, ano que vem eu vou melhorar. Não, o Lan é dia a dia. Ele queria ser melhor nos treinamentos, em tudo que ele estivesse fazendo, no dia a dia. Aí isso foi uma coisa que nos cativou muito. Na verdade, eu realmente acredito que essa seja a equipe que te oferece mais ferramentas, porém vai do indivíduo em saber usar essas ferramentas. Que isso? Você sabe pode tirar o adesivo, né? Primeiro ano com a equipe, eu lembro que desde já eu já comecei a me preparar enxergando como training camp como minha primeira competição da temporada. Eu coloquei na cabeça, falei, não, esse é a minha primeira oportunidade de mostrar que eu estou sendo comprometido com o projeto e que eu estou levando realmente tudo isso muito a sério. Mas assim, foi muito especial. Depois do primeiro training camp a gente tinha 2 meses de preparação até o primeiro grande objetivo da temporada, que era Araxá, uma competição histórica para nós brasileiros, uma das competições mais importantes do continente. Eu lembro de cada pequeno detalhe, o quanto que eu estava concentrado no momento do aquecimento, assim, eu indo para a largada, a forma que eu competia assim, todos os dias, independente de ser um atleta sub-23, eu lembro que corri com atitude e no acúmulo dos 4 dias terminei em terceiro geral, atrás apenas de 2 campeões mundiais. Começar a temporada, começar esse projeto com o time de forma tão positiva, com um resultado tão grande com o atleta sub-23 foi muito especial. No segundo semestre, em setembro, a gente tinha uma viagem programada para as Copas do Mundo e Campeonato Mundial. Eu nunca contei isso para ninguém também, mas eu lembro de escrever no meu caderno durante 60 dias antes do Campeonato Mundial de que eu estaria entre os melhores do mundo. Me dediquei absurdamente para esse objetivo, carreguei esse sentimento de que eu poderia fazer algo grande no Campeonato Mundial. Não consegui estar no top 10, porém terminei na 14ª colocação, que até hoje é o melhor resultado de brasileiros em campeonatos mundiais na Sub-23. Concretizar o meu objetivo, sem dúvidas alguma, mostrou que a gente estava no caminho certo a nível mundial. Formiguinha atômica entrando em ação. 2021, grande mudança para mim, meu primeiro ano na categoria Elite. Para mim foi muito especial pelo fato de ser ano olímpico, né? As Olimpíadas de Tóquio 2020 acabou acontecendo em 2021. Então eu fiz parte de algumas sessões de treinamentos do Henrique, eu fiz parte de certa forma da preparação olímpica dele e poder estar do lado do Henrique, que naquela época estava com a ambição não apenas de ser medalhista olímpico, mas de ganhar as Olimpíadas e poder estar do lado de um atleta que está brigando por algo tão grande, uma competição tão grande, me fez aprender muito e me fez ainda mais crescer esse sentimento dentro de mim de viver o espírito olímpico algum dia.
Eu lembro que 3 dias antes das Olimpíadas eu tive a oportunidade de competir em Goiânia e venci essa corrida e mandei uma mensagem para ele depois da prova. Falei, essa vitória foi por você, boa sorte nas Olimpíadas. Eu sou campeão brasileiro! Eu sempre sonhei com isso e eu nunca deixei de acreditar. Transformei minha crença em atitude, em trabalho, em disciplina e hoje eu realizo tudo com aquilo que eu sempre sonhei e acreditei. Eu sou campeão brasileiro! Após a temporada de 2021, o Henrique me chamou para uma reunião, falou que estava satisfeito com o trabalho que a gente estava realizando e que queria renovar o contrato por mais 3 anos e me deu a oportunidade de disputar meu primeiro ciclo olímpico. E mais uma vez, carreguei o sentimento de que eu precisava melhorar, precisava evoluir. E sinceramente foi um ano onde nada disso aconteceu, para ser bem sincero. Eu coloquei uma pressão tão grande em cima de mim que eu não conseguia performar. E aquilo foi remoendo um sentimento tão grande dentro de mim, de que pô, precisava melhorar, precisava performar, e na verdade só me atrapalhou. Eu aprendi assim muita coisa com o Henrique, muitas coisas boas. Ele foi extremamente importante em várias fases da minha vida e em muitos momentos eu encarava o processo, ou tentava encarar o processo de forma muito parecida como ele encarava. Sempre fui um atleta muito ambicioso e eu acredito que a gente seja muito parecido nisso. Porém, nesse ano eu carreguei essa pressão dentro de mim assim, de uma forma muito parecida que ele carregava para ele e que sempre deu muito certo para ele e para mim não funcionou. E na verdade foi quando eu percebi uma das lições mais importantes desse processo, é que cada ser humano, cada atleta de alto rendimento tem a sua individualidade. Então não necessariamente algo que deu certo para o Henrique ou que deu certo para algum parceiro de equipe meu daria certo para mim. Então para mim esse ano foi onde essa lição ficou muito clara para mim, que sim, eu poderia absorver muitas coisas positivas que o time estava me oferecendo, mas que eu tinha a minha individualidade e eu precisava respeitar o meu processo do meu jeito. E aí eu lembro que a gente foi para o último objetivo da temporada, Campeonato Brasileiro, e pela temporada que eu estava tendo, eu não tinha essa esperança, essa confiança em fazer um bom resultado. E aí veio a Sassá e ganhou o Campeonato Brasileiro na Sub-23. E eu lembro quando ela chegou, eu estava no aquecimento para ir para a minha prova, né? Eu saí do aquecimento e fui ver a chegada dela, abracei ela, me emocionei. E voltei, depois de assistir a chegada dela, eu voltei para o aquecimento com uma áurea diferente, com um sentimento diferente. Parece que a vitória dela me deu a confiança e a esperança necessária que eu precisava para conseguir voltar a performar. E o Henrique sempre falou do quanto era importante para ele e para a equipe a gente conseguir uma dobradinha na categoria Elite no Campeonato Brasileiro. Em um ano extremamente difícil para mim, a gente conseguiu a primeira dobradinha em Campeonatos Brasileiros da equipe. Henrique primeiro, eu em segundo na categoria Elite. Foi um dos dias mais especiais da equipe como um todo, porque não foi só um atleta que performou, toda a equipe performou super bem e foi um dia marcante exatamente por isso, porque toda a equipe performou bem e no final do dia estava todo mundo feliz pela equipe, mas consigo mesmo. Pra comemorar! Tá lindo demais, galera! Parabéns! 2023 foi um marco para a equipe, né? Henrique veio para o time, então naquele momento ele se tornava meu parceiro de equipe. Deixei claro desde o princípio que eu era o atleta mais velho do time, então ele tinha que me respeitar. Mas não, falando sério, foi realmente um ano muito especial. A estrutura cresceu absurdamente, a visibilidade midiática cresceu muito também ao redor do time. A gente começou a ter uma estrutura na Europa e principalmente foi um ano onde cresceu o DNA de que a gente era uma equipe brasileira buscando estar entre os melhores do mundo. Eu estava vivendo um momento especial na carreira, estava conseguindo crescer e ter o Henrique do meu lado foi algo muito legal porque a gente começou a dividir
tenda, aquecer junto, viajar junto. É muito engraçado essa minha relação com o Henrique, que eu vivi ela de várias formas diferentes. Sempre foi meu ídolo no esporte, que acabou se tornando meu chefe, meu mentor, se tornou um grande amigo. E em 2023 começou a se tornar não apenas no meu parceiro de equipe, mas no meu rival dentro da pista. Então isso foi muito interessante porque, sinceramente, foi um dos caras mais ferozes que eu tive a oportunidade de enfrentar. E para mim, você ser feroz, difícil com um rival, mostra respeito. E isso foi importante para moldar o meu caráter competitivo. Ao mesmo tempo, foi um ano que eu comecei a entender que eu precisava começar a assumir a responsabilidade de ser um dos melhores atletas do Brasil. Eu estava chegando em uma fase da minha carreira onde eu precisava realmente assumir essa responsabilidade e entender que carregar o nome do mountain bike brasileiro também fazia parte do meu compromisso com o esporte, do meu compromisso com a nação. Então realmente quando eu tive mais oportunidades de correr Copas do Mundo, eu falei, não, eu estou aqui para performar, eu represento o meu país. Não é só o Henrique que tem essa responsabilidade. Outros atletas precisam assumir essa responsabilidade e eu sou um deles. Isso faz parte também do meu propósito, do que eu acredito, da minha missão. Então foi um ano assim que realmente eu comecei a mudar a minha mentalidade e trouxe esse entendimento de que representar o Brasil fazia parte do que eu acredito, mas era algo que eu precisava carregar também, e não apenas o Henrique Avancini. Estamos evoluindo, tá no mesmo pitch do Henrique. Vamos nessa. Em 2024 a gente realmente cultivou esse sentimento de que o principal objetivo era a conquista da vaga olímpica. Eu tive o entendimento de que a conquista da vaga olímpica dependia mais de mim do que de qualquer outra pessoa. E eu carreguei isso como uma missão pessoal de carreira, uma missão pessoal familiar, pelo momento que eu estava vivendo, todo o projeto, toda a estrutura, todo o apoio que a gente teve e, sinceramente, para mim não existia outra opção. E eu consegui viver isso e sou muito grato. Foi algo que eu sempre sonhei muito, foi um sentimento que eu cultivei muito cedo dentro de mim, antes mesmo de saber que seria através da bike, ou que eu me tornaria um atleta profissional de bicicleta. Eu realmente olhava as Olimpíadas e meus olhos brilhavam, crescia um sentimento muito especial dentro de mim. Eu realmente acredito que foi a semana mais marcante e especial que eu pude viver em cima da bicicleta. Tinha acabado de representar o Brasil nas Olimpíadas, era o atual favorito para conquistar o título, pela temporada que eu tinha tido, por ter sido o atleta que mais teve vitórias do CI na temporada. E conquistar o título brasileiro em 2024, meu primeiro título no cross country olímpico, foi uma realização assim, de um grande sonho, foi um momento muito especial, mas ao mesmo tempo foi um momento de muito alívio assim, para mim. E a partir daquele momento comecei a carregar a bandeira do Brasil no meu peito. Após o Henrique Avancini carregar essa bandeira durante tantos anos, quem assumiu essa responsabilidade era eu. Então foi muito especial, porque eu realmente sentia que era a minha missão naquele momento. O Ulan, ele procura ajudar quem está perto dele, as pessoas que estão do lado dele. Seja parceiro de equipe, seja staff, ele está sempre preocupado com todo mundo. E ele tem uma coisa que também é muito boa, ele sempre agradece ao que as pessoas fazem por ele. Seja o físio, quem entregou uma garrafinha, ele sempre expõe, né, o agradecimento assim, de uma forma muito, muito carinhosa. Acabou que 2024 foi um ano dos sonhos para mim. Conquistei os 2 principais objetivos da temporada, mas mais do que isso eu comecei a crescer a nível mundial e pela primeira vez acabou surgindo novas oportunidades, algumas portas começaram a se abrir e me fez refletir, me fez olhar para dentro. E é engraçado que na maioria das vezes a resposta realmente está no coração.
E por algum motivo eu simplesmente senti que ainda não era o momento, que eu precisava continuar aqui. Então, quando o Henrique e a Calói me fizeram a proposta para renovar mais um ano, eu senti que era a melhor escolha para ser feita, que eu ainda precisava crescer, amadurecer, aprender antes de dar um passo adiante. Então, eu senti no coração que eu deveria continuar. E aí veio 2025. Durante os anos anteriores eu sempre carreguei o sentimento de que sim, eu quero evoluir a nível mundial, mas eu quero me estabelecer como um dos principais atletas do país. Eu quero vencer provas do UCI no Brasil, eu quero conquistar a vaga olímpica, o primeiro título brasileiro de cross country no Brasil. 2025, isso se transformou em um objetivo secundário. Eu realmente cultivei o sentimento de que esse é o momento de começar a evoluir a nível mundial e mudei essa mentalidade. Consegui, pódio no Campeonato Continental, que era um grande objetivo. Mas para mim o mais importante da temporada 2025 foi conquistar o sentimento de pertencimento, que eu faço parte dos melhores atletas do mundo. E isso é algo que você vai conquistando através do tempo, mas acima de tudo através de atitude, se colocando em situações que te fazem sentir dessa forma. E foi isso que eu busquei. Vivi momentos mágicos em Araxá. E após isso continuei com essa missão de continuar evoluindo a nível mundial, conseguir bons resultados na Europa, meu melhor resultado em campeonatos mundiais. Mas chega um momento na carreira de todo atleta que eu acredito que a mudança é importante. Você se colocar em uma situação diferente é importante para o crescimento. E no final dessa temporada eu comecei a buscar algo que me desafiasse ainda mais. Que não apenas me tirasse da zona de conforto, mas que acendesse a chama dentro de mim para conseguir dar o próximo passo. E eu sinto que essa é a fase que eu estou vivendo nesse momento e foi isso que o meu coração pediu. Eu sou muito grato por tudo que eu vivi aqui durante esses 6 anos. Sou muito grato por todas as lições, mas acima de tudo eu sou grato pelos laços que eu consegui construir. Pelos momentos, lembranças que eu consegui construir com cada pessoa que faz parte desse time. Eu fiz grandes amigos e são pessoas que eu tenho certeza que se eu precisar, eu posso ligar, posso mandar uma mensagem, posso contar. Tenho histórias que eu vou contar para os meus filhos no futuro. Tenho momentos com cada pessoa aqui que ficarão guardados para sempre no coração. E isso tem uma importância muito grande. Diria que até mais do que vitórias, títulos, porque na verdade é isso que fica e é isso que eu vou guardar com muito carinho para sempre. Eu queria achar as palavras corretas para dizer, mas nesse momento só posso dizer obrigado. Obrigado, Henrique, obrigado, Rui, obrigado cada pessoa que passou pelo time, obrigado, Calói, por acreditarem no meu potencial. Vocês fazem e farão parte da minha história para sempre. E aonde eu for, aonde eu chegar, eu quero que vocês sintam no coração que vocês fazem parte disso.